Ela pagou uma viagem luxuosa para toda a família, mas acabou sendo deixada para trás de propósito. O que o marido e a sogra não sabiam é que ela já sabia de tudo e preparou um plano silencioso que desmontou a vida deles em poucos dias. O que aconteceu depois? Ninguém da família esqueceu. Assista até o fim e descubra como uma mulher traída virou o jogo com elegância, estratégia e um toque de justiça. Tudo parecia comum naquela manhã. O café, a rotina, os gestos repetidos. Mas por trás dos sorrisos contidos, algo dentro de Helena já havia mudado. Desde que se entendia por gente, Helena acreditava que gestos de bondade tinham poder. Talvez fosse ingenuidade, ou a forma que ela encontrou para sobreviver em um mundo que raramente devolve o bem que recebe. A viagem para Fernando de Noronha era a chance perfeita de reconectar os laços, ou ao menos manter a aparência de uma família que ainda fazia sentido. Rafael, seu marido, até pareceu animado quando ela comentou a ideia, mas seus olhos, eles nunca conseguiam esconder o desprezo silencioso, como se fosse óbvio que cabia a ela pagar por tudo. E como sempre, foi o que ela fez. Planejou cada detalhe com cuidado, quase cirúrgico. Escolheu um resort com vista para o mar, suítes confortáveis, roteiros pensados para agradar todos os gostos, aventura para ele, massagens para a sogra, vinho para o sogro. Tudo isso com a esperança, talvez desesperada, de finalmente ser aceita. De mostrar que podia pertencer àquela família que sempre a tratou como visitante. Mas no fundo, ela sabia, jamais seria suficiente. A sogra, Dona Lúcia, reagiu à notícia da viagem com aquele mesmo tom venenoso de sempre. Nossa, Helena, não acha isso tudo um pouco exagerado? Tanta ostentação só para viajar? Helena sorriu. Por fora manteve a classe, por dentro sentiu o sangue ferver. Rafael, claro, ficou calado. Ele sempre ficava. Preferia ver a esposa sendo humilhada a contrariar a mãe. Não era sobre dinheiro, era sobre respeito, e ela já não tinha mais paciência para implorar por isso. O que ela não esperava era o que ouviria naquela mesma noite. Enquanto terminava as últimas reservas da viagem, Helena ouviu risos, vindos da cozinha, risos dela com Rafael. E pela primeira vez em dias, ela achou que talvez estivessem todos animados para a viagem. Mas bastou se aproximar um pouco mais para ouvir o que jamais esqueceria. Ela ainda acha que vai com a gente? Coitada, disse. Dona Lúcia, rindo. Deixa pensar isso, mãe. Vai ser melhor. Pelo menos ela cuida da casa enquanto a gente aproveita, completou Rafael com um tom de deboche. Helena congelou. Cada palavra foi como uma lâmina. Ela era apenas a empregada de luxo. A tola que financiava a felicidade alheia subiu para o quarto em silêncio, com a raiva queimando sob a pele. Não era mais tristeza. Era uma fúria fria, contida e absolutamente lúcida. Naquela mesma noite, enquanto Rafael subia as escadas achando que estava vencendo o jogo, Helena já tinha decidido. O jogo ia virar. E dessa vez, quem ditaria as regras era ela. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, ela já estava de pé. O silêncio da casa contrastava com o caos que tomava conta do seu peito. Sem hesitar, abriu o laptop. Tudo estava em seu nome. Passagens, reservas, roteiros. Bastaram alguns cliques. E a viagem foi cancelada. O reembolso, claro, voltaria direto para sua conta. Que aproveitem bem a viagem. De volta para a realidade, pensou, com um leve sorriso nos lábios. Mas aquilo era só o começo. Se fosse você no lugar da Helena, o que faria? Cancelaria a viagem? Confrontaria a família? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode virar tema de um próximo vídeo. E se ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Ativa o sininho para não perder histórias que mexem com a cabeça e o coração.
O envelope com os papéis do divórcio estava guardado havia meses, esquecido no fundo de uma gaveta, como uma última chance, como uma esperança teimosa de que algo ainda pudesse ser salvo. Mas naquela manhã, ao ver a casa vazia e silenciosa, Helena soube. Não havia mais volta. Na noite anterior, depois de ouvir a traição em forma de risos, ela subiu as escadas com um único propósito. Com mãos firmes, puxou os documentos da gaveta e releu cada linha como se fosse a primeira vez. Cada cláusula, cada item, tudo revelava uma verdade que ela insistiu por anos em não aceitar. A casa, felizmente, estava no nome dela. Rafael não teria direito a nada, além da ilusão temporária de que havia vencido. Com um traço firme, quase artístico, Helena assinou os papéis. Mais do que uma assinatura, foi o ponto final de uma história que ela sustentou sozinha por tempo. Demais. Descendo para a cozinha, preparou o café como em qualquer dia comum. Rafael desceu logo depois, com os passos arrastados de quem não carregava culpa alguma. "Bom dia", disse ele, sem nem olhar em sua direção. "Bom dia", respondeu Helena com frieza. Ele não notou nada, nem o tom, nem o silêncio, enquanto devorava uma torrada. Falou rapidamente sobre a viagem e saiu de casa sem fazer perguntas, sem perceber que Helena já não era mais a mesma. Mal sabia ele que naquele exato momento tudo já estava prestes a desmoronar. Helena sentou-se à mesa e revisou o plano mentalmente. Cancelar a viagem e assinar o divórcio eram só a superfície. Ela queria que Rafael e os pais sentissem, não com escândalos, mas com estratégia. Silêncio e surpresa seriam suas armas. Com calma, pegou um envelope branco. Escreveu com a letra, mais caprichada, o nome de Dona Lúcia, como se fosse um convite de casamento. Dentro colocou os papéis do divórcio e a confirmação oficial do cancelamento da viagem. Era um golpe limpo, frio, letal. Naquela tarde, Rafael voltou para casa todo empolgado. Falou sobre as praias, os passeios, o descanso que tanto precisava. Helena apenas sorriu de leve, controlando o riso. Ele não fazia ideia do que o aguardava. Antes de dormir, ela revisou cada detalhe do plano. Eles sairiam cedo, confiantes, achando que estavam se livrando dela. E, de certa forma, estavam mesmo. Só não como haviam planejado. Na manhã seguinte, o silêncio da casa era quase poético. Não havia passos, vozes, pedidos. A energia sufocante que aquela família carregava havia evaporado. Helena desceu as escadas como quem pisa em solo sagrado. A sala estava vazia. As malas desapareceram, mas sobre a mesa havia um bilhete rabiscado. Ela leu em voz baixa, soltando uma risada seca. "Cuide da casa enquanto a gente aproveita. Voltamos em uma semana." A audácia, a cara de pau. Rafael realmente acreditava que ela se contentaria com esse papel, como se fosse uma diarista voluntária no próprio lar. Mas nada, absolutamente nada, superava o que ela havia preparado. Com a calma de quem sabia exatamente o que estava fazendo, ela preparou um café, saboreando cada gole como uma pequena vitória. Em seguida, pegou o telefone e discou para Dona Lúcia. A voz do outro lado atendeu com aquele tom doce forçado, como quem tenta parecer simpática. "Helena, está tudo bem? Ligou para organizar a casa antes da nossa volta?" Helena sorriu, mesmo que ela não pudesse ver. "Se você descobrisse que foi excluída de uma viagem que você mesma pagou, o que faria? Perdoaria ou devolveria na mesma moeda? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode causar polêmica e a gente quer ouvir mesmo." "Vera, espero que estejam aproveitando o comecinho da viagem", disse Helena com uma doçura que escondia ferro em brasa. Do outro lado da linha, o silêncio inicial entregava a surpresa. "Estamos, sim. Acabamos de chegar no aeroporto. Por que está ligando?"
É que percebi que você esqueceu algo importante na bolsa. Acho que deveria olhar agora. O que veio em seguida foi música para os ouvidos de Helena. O som do zíper sendo aberto, o farfalhar do papel e um suspiro. Depois, um grito sufocado. O que é isso? Apenas algumas formalidades. Um presente meu para você e para o Rafael, respondeu Helena, ainda sorrindo. Ah, e espero que não tenham feito planos para o litoral. O resort já foi informado de que ninguém vai aparecer. O som ao fundo mudou. Papéis sendo amassados, passos apressados, e então a voz de Rafael surgiu no telefone tensa e nervosa. Helena, o que você fez? Apenas tomei algumas decisões. Cancelei a viagem, já que aparentemente eu era dispensável. E deixei os papéis do divórcio assinados, tudo resolvido. Agora vocês podem curtir a casa. Fez uma pausa. Ou melhor, procurem outro lugar para ficar. Rafael começou a gritar, mas Helena desligou o telefone antes que ele pudesse terminar qualquer frase. O que mais havia para dizer? Ela não precisava ouvir desculpas. Não agora. Com a respiração calma, caminhou até a janela. A luz do sol parecia mais clara, o mundo mais silencioso. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira dentro da própria casa. Aquele lugar não era mais um campo de guerra disfarçado de lar. Era o símbolo da sua liberdade. Enquanto o café esfriava, ela já pensava no próximo passo. Porque depois de um ato de libertação, vem qualquer coisa que se deseje. E Helena agora desejava tudo, menos agradar os outros. Mas o destino ainda reservava mais uma cena. No fim da tarde, a fechadura girou. Rafael entrou como uma tempestade, o rosto em chamas de raiva, o envelope com os papéis do divórcio nas mãos. O que é isso, Helena? Você tá louca? Cancelou tudo? Assinou isso? Ela estava sentada com uma xícara de chá e um livro no colo. Nem se deu ao trabalho de levantar. Olhou por cima da borda da xícara e respondeu. Parece que você já leu. Ele jogou o envelope na mesa como se esperasse que aquilo explodisse. A gente ia viajar. Minha mãe, meu pai, eles estavam esperando por isso. Ah, claro, disse Helena, com a calma de uma bomba prestes a detonar. Eles estavam esperando por isso. E eu? O que eu estava esperando? Ela colocou a xícara na mesa com cuidado e o encarou. Acho que você esqueceu que essa viagem foi minha ideia. Que eu paguei por tudo. Que eu fiz isso ainda acreditando que éramos uma família. Rafael tentou se recompor, cruzou os braços, buscava qualquer desculpa. Isso é exagero. Era só uma brincadeira. Helena riu. Uma risada seca, amarga, cortante. Brincadeira? É. Assim que você chama o que disse ontem à noite? Aquilo não foi piada, Rafael. Você me chamou de peso morto. Riu com sua mãe dizendo que eu ficaria em casa enquanto vocês se divertiam. Isso é o que você chama de carinho? Ele ficou em silêncio. Mas não era remorso. Era o silêncio de quem procura saída. Olha, você entendeu tudo errado. Você é muito sensível. Eu ia te contar. Não era tão sério. Ah, sim, disse ela, se levantando. Claro, a culpa é da sua mãe, como sempre. Mas você nunca disse nada. Nunca me defendeu, sempre escolheu ela, apontou para os papéis do divórcio. Isso aqui, Rafael, é o resultado de cada vez que você me deixou sozinha diante das farpas, dos olhares, dos julgamentos. Ele pareceu encolher pela primeira vez sem palavras. Tentou argumentar. Eu posso mudar. A gente pode resolver isso, mas Helena apenas sorriu. A resposta estava na ponta da língua. Resolver o quê? Helena disse, encarando Rafael. O fato de que você me tratou como um capacho por anos? O fato de que você achou que podia me excluir da minha própria vida? Fez uma pausa curta, firme. Não, Rafael. Isso aqui não tem mais solução. Ele abriu a boca para dizer algo, mas ela ergueu a mão. Chega, eu já terminei.
Não adianta tentar consertar agora, porque eu não quero mais. Você teve todas as chances do mundo para ser um marido. E falhou em todas, elas. Por um instante, ela achou que ele fosse se ajoelhar, implorar. Havia um brilho nos olhos dele, não de arrependimento, mas de desespero. Mas o que veio foi a explosão de sempre. Você vai se arrepender disso, Helena, gritou, apontando o dedo. Você acha que pode simplesmente acabar com tudo? Assim, você nunca vai achar alguém que te ature. Eu fui o melhor que você podia ter. Helena o encarou com calma. Talvez você tenha razão, Rafael, disse com a voz serena como um mar depois da tempestade. Mas, sinceramente, prefiro estar sozinha do que com alguém como você. Ele ficou paralisado. Parecia não acreditar no que ouvia. Depois, virou as costas e saiu batendo a porta, com tanta força que fez os quadros da parede tremerem. Quando o silêncio voltou à casa, Helena suspirou. O peso que carregava há anos finalmente escorregava dos ombros. Não foi fácil, mas foi necessário. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre. Os dias seguintes trouxeram um tipo de silêncio que ela não conhecia. Não era o silêncio da indiferença, era o silêncio da paz, da possibilidade, do recomeço. Com calma, começou a reorganizar a casa. Rafael tentou levar algumas coisas, mas como tudo estava no nome dela, ele saiu apenas com roupas e objetos pessoais. Helena doou tudo o que lembrava a presença dele ou de Dona Lúcia. Móveis, cristais, utensílios. Até aquela coleção de taças que a sogra deu dizendo: talvez com isso sua casa fique mais sofisticada. Enquanto tirava cada peça, percebeu: estava limpando mais que o espaço físico. Estava limpando a alma. A casa deixou de ser um campo de batalha e virou um lar. Rafael tentou contato. Primeiro, mensagens furiosas. Depois, promessas de resolver tudo como adultos. Helena ignorou todas. O divórcio seguiu sem conflitos. Quando ele percebeu que lutar seria inútil e caro, assinou sem hesitar. E quanto a Dona Lúcia, soube que a queda foi dura. Sem a viagem, sem o apoio financeiro indireto que vinha de Helena, ela precisou mudar de vida. O apartamento foi colocado à venda. Mudaram-se para um lugar bem mais modesto. Uma amiga em comum comentou: ela culpa o Rafael por tudo. Disse que ele devia ter te mantido sob controle. Isso fez Helena sorrir. Ninguém controla uma mulher que decide viver de verdade. Mas mesmo com tudo isso, ela não guardava rancor. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Sobre se libertar de um ciclo que a diminuía, que a drenava. Sua carreira, antes ofuscada pelo peso emocional, floresceu. Começou a investir em projetos que a faziam vibrar. Montou um pequeno escritório em casa. A janela dava vista para o jardim, que agora ela mesma cuidava com carinho. Plantava flores e se descobriu ali, entre terra e pétalas. E como a vida tem seu próprio ritmo, não ficou sozinha por muito tempo. Conheceu Daniel, um empresário com ideias parecidas, respeito mútuo e nenhuma vontade de controlar ninguém. Ele não tentou ocupar os espaços que Rafael deixou, porque esses espaços ela mesma já tinha preenchido. O futuro agora era um campo aberto, sem amarras. Não era sobre Daniel, nem sobre carreira. Era sobre ter finalmente a liberdade de ser quem sempre foi, sem precisar pedir licença. Soube que Rafael tentou se reerguer. Mudou-se para um apartamento simples. Conseguiu outro emprego. Mas o vínculo com a mãe nunca mais foi o mesmo. Sem controle, sem status, eles apenas sobreviveram. Helena, por sua vez, viveu. Naquela tarde, sentada na varanda, com o sol tocando seu rosto e o perfume das flores no ar, ela fechou os olhos por um instante. Nada pesava. Era apenas ela, sua casa, sua paz. E talvez fosse isso que ela procurou a vida inteira. Não um lugar para se encaixar, mas um lugar onde ela pudesse ser completa. E agora ela tinha. E você, já viveu algo parecido?
Conhece alguém que deu a volta por cima como a Helena? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode inspirar outras pessoas a se libertarem também. Deixa o like se essa história te tocou de alguma forma. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui cada história é uma lição de vida. Até a próxima.